Que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de mais uma vez compartilhar um texto com vocês para nossa reflexão, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Esse texto, meus irmãos, é um texto que nos traz muitas reflexões e nos leva a pensar sobre a grande bondade, o grande amor e a misericórdia do Senhor para com aqueles que caíram, para com aqueles que tropeçaram, para com aqueles que estão enfraquecidos. E todos nós conhecemos o desenrolar desse texto e sabemos como foi que Jesus respondeu àqueles homens. Ele simplesmente de início não disse absolutamente nada, abaixou, começou a escrever na terra, e aquilo deixou aqueles homens intrigados e eles insistem com Jesus, e Jesus levanta-se e diz: se algum de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E de repente todos começam a retirar-se, a começar pelos mais velhos até os mais novos. E Jesus volta-se então para aquela mulher e diz: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse: nem eu te condeno, vai-te em paz e não peques mais. E todas as vezes, meus irmãos, que nós pensamos nesse texto, nós analisamos, e eu fico pensando como os nossos pecados nos desnudam, né? Como as nossas quedas, as nossas falhas, elas nos expõem e revela a nossa profunda decadência, a decadência da nossa alma, revela a nossa miséria pessoal, né? Às vezes nós nos pegamos lutando contra fraquezas, contra pecados, nos pegamos lutando contra falhas que até nós abominamos em nós, porque aquilo quebra a nossa comunhão com o Senhor, desfaz aquilo que o Senhor deseja construir em nós. Todas as vezes que nós agimos em desacordo com a vontade de Deus, mergulhamos em abismos profundos, né, de culpa, de desilusão, de angústia profunda em nosso coração. O salmista, ele fala no Salmo 32, quando ele passa por aquela situação de pecado, o salmista Davi, e ele diz no versículo 3 e 4 do Salmo 32, ele diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O salmista dizia que o seu coração encontrava-se angustiado pelo fato dele ter pecado contra Deus, ter desagradado ao Senhor, e ainda mais ficar calado, guardar silêncio, não confessar o seu pecado. E isso produziu angústia, tristeza, sofrimento, dor no seu coração, porque o verdadeiro filho de Deus não se sente em paz numa situação pecaminosa. Não se sente confortável quando ele percebe que essa comunhão, que essa aliança foi rompida. Então, ele diz: enquanto eu me calei, ele diz assim: envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ele, de repente, ele percebe que o pecado oculto, essa queda que ele havia levado, rompeu esse relacionamento, essa comunhão de amizade e de intimidade que ele tinha com o Senhor. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que o arrependimento,
ele é uma demonstração de confiança naquele que pode nos socorrer, naquele que pode vir ao nosso auxílio, naquele que pode arrancar de nós as coisas que nos separam dessa amizade, dessa comunhão com Deus. A admissão da nossa incapacidade de mudar a nós mesmos, mas também o nosso arrependimento é o reconhecimento da bondade e da graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando eu paro e olho a grandeza da sua bondade e da sua misericórdia, eu posso perceber que essa graça é suficiente para me restaurar, para me recuperar. Nós lembramos no texto de João, no capítulo 8, que Jesus, após confrontar aqueles homens que se achavam mais santos, talvez, do que aquela mulher, ele agora volta-se para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele diz: também eu não te condeno, mas não peques mais. Nós precisamos entender, como diz lá no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 11, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós, meus irmãos, precisamos, no meio das nossas fraquezas, quedas e desilusões, entender que a graça de Deus nos foi dada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que nós alcançássemos a plena redenção e a plena restauração diante dele e diante dos homens. Aquela mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. Outros são apanhados e caem constantemente, ou podem estar caindo na mentira, outros na incredulidade, outros têm problema com a deslealdade para com aqueles que estão próximos a si mesmo. Alguns têm problema com impureza, com pornografia, com desejos carnais que o afligem constantemente durante toda a sua vida. Outros são murmuradores, reclamam. Outros sofrem com uma dureza, com uma incredulidade no seu coração. Outros com frieza, ou desobediência, ou rebeldia. São tantas coisas que nos afligem e podem quebrar essa comunhão. O fato é que somente confiando no que Ele fez por nós é que encontraremos a verdadeira paz e liberdade. Meus irmãos, nós precisamos lembrar tudo aquilo que a palavra nos fez e nos garante em Cristo Jesus. Quando a palavra fala, por exemplo, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. No livro de 1 João também, no capítulo 1, no versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No versículo 7 de 1 João, no capítulo 1, ele diz que se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós fazemos o contrário do que disse o salmista Davi no Salmo 32, ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos por causa dos meus constantes gemidos o dia todo. Quando nós fazemos o contrário disso, confessamos, abrimos o nosso coração, nos rendemos diante dele e vamos para ele humilhados, ele vem sobre nós com a sua infinita graça. Muitos homens, mulheres, rapazes e moças estão
com a sua comunhão com o Senhor quebrada, arranhada ou desanimados nos seus corações, porque se veem completamente desmotivados, porque cometeu um pecado, porque caiu, porque aconteceu um deslize na sua vida, meu irmão, lembre-se daquilo que Jesus falou para aquela mulher pecadora. Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Porque ele não é o nosso acusador nessa dispensação. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Eu acabei de citar para vocês o livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 1 em diante, e o texto continua dizendo assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele quem aplaca a ira de Deus. É Ele quem traz para nós o perdão através do seu sangue poderoso, nos traz uma consciência tranquila, nos restaura a comunhão com Ele, nos traz a alegria no nosso coração de saber que estamos fazendo aquilo que lhe é agradável. Meu amado irmão, minha amada irmã, se porventura você tropeçou, você caiu, você se sente desanimado, você encontra-se às voltas com suas fraquezas e com suas dificuldades, eu quero te trazer nesse momento essa boa notícia, que Ele veio buscar e salvar aquele que está perdido, aquele que se sente desanimado, abatido. Aquela mulher, ela estava condenada à morte, mas o amor de Jesus, ao ela encontrar-se com a pessoa certa, foi suficiente para restaurar a sua vida e colocá-la no caminho e dar-lhe uma nova esperança. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Aquele que nos acusa, Satanás, deseja nos manter em cadeias, em prisões, para que sejamos suas presas cada vez mais cativas. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 11, nos diz assim: já foi derrubado o acusador dos irmãos, o qual diante do Pai os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Se o seu problema é com seu marido, se o seu problema é com seu pai, com sua mãe, se o seu problema é com seu filho, se o seu problema é um problema íntimo no seu coração, porque você não consegue perdoar uma ferida que foi feita a você, uma mágoa que você guarda no seu coração, seja a quem for, se o seu problema é uma impureza na sua carne, na sua alma, que isso te leva a abismos profundos de condenação e desespero, eu quero te dizer que esse Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para trazer para nós a libertação da nossa alma, a libertação do nosso coração, nos dar uma consciência completamente sarada. Não é Ele que está te rejeitando, é você que está se condenando. Pare de se condenar e creia na obra redentora do Senhor Jesus e se arrependa do seu pecado e volte-se para Ele, e você sentirá a grandeza do seu amor, a grandeza da sua bondade, a grandeza da sua misericórdia. A palavra do Senhor diz que Ele não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado Ele não despreza jamais. Volte-se para o Senhor. Resolva seus problemas diante de Deus. Não aceite as mentiras de Satanás quando ele sussurra no seu ouvido, dizendo para você: você está vendo aí? Não tem mais jeito para você. Você é assim mesmo. Você está vendo aí? Você nunca vai conseguir. Seja honesto. Seja sincero. Isso não é para você. Isto é mentira de Satanás, meu irmão. O perdão do Senhor é completo, perfeito para aqueles que se arrependem. A graça do Senhor é suficiente para restaurar a vida daquele que está perdido, daquele que está desesperado, daquele que está desanimado. Não fomos nós que fomos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Está lá em João capítulo 15, versículo 16, ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Meu amado irmão,
Ao trazer para você essa palavra nessa noite, eu quero dizer para você que há esperança para nós, porque Jesus é o nosso restaurador fiel. Se você se sente encarcerado pela culpa do seu pecado, faça como Davi, como ele fala no Salmo 32, a partir do versículo 5 em diante, ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Pelo que todo aquele que é piedoso orará a ti, a tempo de te poder achar, mesmo no transbordar das muitas águas, elas não o submergirão. Todo aquele que é piedoso orará ao Senhor. Mesmo quando muitas águas estiver transbordando sobre as nossas cabeças, Ele demonstrará sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia. Se você se sente esmagado pelo peso da culpa, eu quero que você se embriague pela graça infinita, restauradora e perdoadora do nosso Jesus. Ele restaura o nosso coração, Ele renova as nossas forças, Ele nos dá esperança, porque tudo que nós recebemos é pelo seu infinito amor e pela sua infinita graça. Quando Jesus olhou nos olhos daquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ele disse: nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Meu irmão, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Feliz é o homem a quem o Senhor perdoa as suas iniquidades e os seus pecados. Volte-se para Ele e você verá quão glorioso, quanto gozo, quanta alegria, como o Senhor colocará no teu coração um cântico de louvor, de gratidão e de adoração a Ele por tudo o que Ele é, porque somente esse Deus tremendo e maravilhoso restaura o nosso coração, quebra as cadeias e nos faz caminhar em verdadeira paz, como aqueles que foram perdoados, redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro e já não tem mais nenhuma culpa, meus irmãos. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei Romanos capítulo 5, versículo 1, mas Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, gratuitamente pela sua graça, temos paz com Deus. Esse texto que eu falei primeiro está lá em Romanos, no capítulo 8. Então, meus irmãos, justificados gratuitamente pela sua graça, temos paz com Deus. É Ele que nos torna justos. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele quem sara as nossas feridas. É Ele quem restaura a nossa alegria. É Ele quem renova as nossas forças pelo seu grande perdão e pela sua infinita graça e misericórdia. Deus os abençoe grandemente, no nome de Jesus.